bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar da necessidade de ter um mestre no caminho espiritual. Bem, a questão aqui é: qual é a real necessidade de termos ou não um mestre no caminho espiritual? Tanto no Ocidente quanto no Oriente, a gente vê replicada essa figura do mestre. Ou seja, lá no Oriente, as grandes tradições meditativas, ou as tradições hinduístas, budistas, taoístas, confucionistas, shintoístas, quantos istos, né? Mas a gente tem lá uma galera que bem ou mal tem ali um mestre, um monge mais graduado, alguém que o guia pelo caminho. E aqui no Ocidente, a gente tem muitas vezes a figura de um sacerdote, como um padre, um pastor, segue ali mais ou menos essa definição de um mestre espiritual, alguém que nos encaminha para alguma coisa, que nos mostra o caminho. Bem, se você acompanha o canal há muito tempo, sabe que eu não gosto muito dessa definição de chamar alguém vivo de mestre, porque eu acho que todo mundo que está encarnado meio que está no mesmo lance ali de estar aprendendo a sair dessa roda de samsara, a aprender o que a gente tem que aprender. A gente está tentando todo mundo jogar bola junto aqui. Mas tem muita gente que se intitula mestre e tem muitas pessoas que intitulam outras pessoas como mestres. Bem, isso em geral se deve à necessidade que as pessoas têm de encontrar o tal do arquétipo do velho sábio. Se você também acompanha o canal, sabe que o Bruno fala bastante dos arquétipos junguianos e um deles, um dos mais famosos, talvez seja justamente esse do velho sábio. Esse velho sábio é uma espécie de um mentor que aparece ali na história do herói para ensinar coisas importantes, mostrar para o herói quem ele é, qual é o potencial dele. Ele ocupa ali um espaço da história, ensinando o herói sobre muitas coisas. Em determinado momento esse velho sábio é retirado da história, né? No filme do Star Wars, por exemplo, que é o Obi-Wan Kenobi, ele é removido, ele é morto pelo Darth Vader. No Matrix você tem o Morfeu, que é retirado dali. No Senhor dos Anéis, o Gandalf. No Harry Potter, o Dumbledore. Ou seja, a gente tem sempre essas figuras nas histórias de fantasia, mas elas também fazem parte da nossa vida. Em algum momento você deve ter tido um professor que te inspirou muito, alguém na faculdade, na escola, enfim. Essas figuras sempre acabam aparecendo e parece que a gente busca por essas figuras. Bem, as tradições, tanto orientais quanto ocidentais, elas meio que disseram para nós que para a gente chegar em determinado caminho, a gente tem que ter ali alguém que nos oriente. Isso funciona e funciona muito bem. Pessoas que já trilharam esse caminho são bons guias desse caminho. São pessoas que podem te mostrar a melhor forma de você trilhá-lo sem tropeçar tanto, sem se machucar tanto. Guias, orientadores são muito importantes para o caminho iniciático, para um caminho monástico, para um caminho religioso. Mas será que a gente deve chamá-los de mestre? Bem, algumas tradições, elas meio que colocam isso como uma condição. Olha, é o mestre, trate-o como mestre. E ok, dentro daquela tradição, dentro daquela entendimento de hierarquia, não tem problema nenhum. Em outras tradições, talvez seja um pouquinho demais chamar alguém de mestre. Talvez você possa só chamar de guia, de orientador, de professor, de instrutor, monitor, como tem muitas ordens iniciáticas. Vamos falar do mestre em si. Quais são as vantagens e as desvantagens da gente trazer esse termo? Em termos de vantagem, quando a gente dá esse título para alguém, ou alguém assume esse título e realmente manja muito de alguma coisa, basicamente dando uma credibilidade para que aquela pessoa valide os nossos processos. Ou seja, se a gente precisa de validação e no início do caminho iniciático isso é muito comum, não é um problema ter alguém ali que é chamado de mestre e tudo. A mesma coisa, o ponto negativo. A hora que você chama alguém de mestre, você está dizendo que aquela pessoa tem uma maestria naquela coisa, que ela realmente é infalível, que ela pode te ensinar tudo relacionado àquela coisa sem nenhum erro, sem nenhuma opinião pessoal, sem nenhum tipo de peso pessoal daquela pessoa em cima daquilo. E aí, será que nós humanos somos todos falhos ou não? Eu acho que todos nós somos falhos. Acho que todos nós temos as nossas imperfeições. Se você entender isso e chamar alguém de mestre dentro de algum lugar e entender que ok, é um mestre, mas tem as imperfeições dele, isso não é um problema. Mas o problema é que muitas dessas pessoas tomam para elas esse título de mestre e também tomam para elas essa ideia de que elas são perfeitas. E elas não deixam ou não permitem nem serem questionadas por causa disso. Quando você está dentro de um meio espiritual, normalmente tem uma hierarquia, você respeita essa hierarquia, mas tem certas coisas que normalmente um discípulo vai questionar o porquê daquilo, por que aquilo está sendo feito daquele jeito. E se essa pessoa estiver acima de questionamento, talvez a posição de mestre não seja a melhor forma dela se autoproclamar. A gente pode ter, saindo do academicismo, que lá no academicismo, na academia, a gente tem os mestres, né, que tiram
fazem os seus mestrados, viram doutores com os seus doutorados, mas saindo desse meio, para uma pessoa se autoproclamar mestre, eu já desconfiaria. Eu acho que se você reconhece como mestre é uma coisa diferente, mas a pessoa se autoproclamar dessa forma, eu acho isso meio complicado. Disse, talvez ela está se colocando numa posição de perfeição, de maestria, de domínio de algo, talvez ela não tenha, porque, como eu disse, somos humanos. Todos os meios espirituais, religiosos deveriam ser assim, mas acabam não sendo, em sua maioria, e os meios espirituais tendem a empurrar o discípulo para isso, para que você entenda que só existe um mestre. Esse mestre é você mesmo. Esse grande mestre que precisa validar suas ações é só você. Porque se a gente partir do pressuposto que cada pessoa tem uma essência, uma forma de agir, uma forma de alcançar os seus propósitos, a única pessoa que sabe exatamente quais são seus propósitos, seu objetivo, você tem que se tornar mestre de você mesmo. Você tem que precisar cada vez menos de validação de agentes externos. Você pode ter aconselhamentos, pegar referências, ter modelos, mas no fim, quem valida suas ações é só você mesmo que pode fazer isso. O outro não veste seus sapatos, o outro não está dentro de você, o outro não conhece suas emoções, seus pensamentos, seus desejos mais profundos. Ele nunca vai poder ser um validador tão bom quanto você. Você é o seu mestre. Isso é o mais importante. E a gente às vezes não encontra dentro de nós essa figura de mestre. A gente se acha menos, a gente se acha muitas vezes que não consegue fazer as coisas, se acha incompetente, se acha preguiçoso, se acha procrastinador. Gente, todo mundo é um pouco disso, todo mundo tem os seus defeitos. Por que você vai pedir a validação de uma pessoa externa que também tem os defeitos dela? Se valide você mesmo. A gente sente essa necessidade, precisa de um mestre, de um guia, de um orientador que valide os nossos comportamentos como se nós fôssemos crianças, que tivéssemos medo de agir, que tivéssemos medo de fazer boas escolhas e de fazer más escolhas. Sabe aquela brincadeira, né? Aquele meme que o discípulo chega no mestre e fala assim, como eu faço boas escolhas? E ele fala, fazendo más escolhas. Até para você saber o que é bom, o que é mal para você, muitas vezes você vai ter que fazer ou escolher o que é mal para você para perceber que aquilo te faz mal. E muitas vezes vai ter que escolher aquilo que é bom e vai perceber que aquilo te faz bem. Pensa que você é o validador dos teus processos. Você é o mestre da tua vida. Você pode ter guias, orientadores, professores, pessoas mais experientes que passaram por alguma coisa e, como eu disse, são ótimos aconselhadores, guias para te mostrar o caminho, mas no final do dia, quem põe a cabeça no travesseiro e analisa tudo que foi feito no dia e dorme bem ou não com aquilo, não é esse mestre. Se empodera, traz para você a responsabilidade, escolher o que você quer na sua vida, arcar com essa escolha, se responsabilizar por ela, e você vai ver o quanto isso é libertador e o quanto isso vai te colocar na maestria e no controle da sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo reflexivo para falar sobre essa figura do mestre. A gente volta num próximo vídeo. Não esqueça de nos seguir lá no @oficialcdh no Instagram, nos acompanhar no programa lá da Rádio Mundial 95 FM. A gente se vê por aí. Um beijo no coração. Até a próxima.